e nós começaremos a nos preparar para a nossa conferência, que será em novembro. E o Senhor, para este ano, declarou sobre as nossas vidas que nós somos seladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nossa conferência terá o tema de seladas. E o trabalho para a conferência vai começar no nosso primeiro reencontro. E no nosso primeiro reencontro, nós vamos conversar e nós vamos falar sobre como será a dinâmica de todos os meses, como serão os nossos encontros. Traremos para vocês tudo para que vocês possam se programar, para que vocês possam se organizar, para que a gente cada vez mais alinhe as nossas agendas, para que cada uma de nós sejamos cada vez mais fortalecidas. E o ano de 2026 é um ano de aprofundamento. Então, cada encontro nos levará a esse aprofundamento, nos levará à cura que nós precisamos, nos levará à reconexão com o Senhor. E cada encontro será um selo nas nossas vidas, para que em novembro nós estejamos aqui, entre nós, com outras mulheres, honrando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele nos selou e nós carregamos o selo de Cristo nas nossas vidas. Amém? Então, fiquem atentas nos grupos de WhatsApp, que nós estaremos informando as datas. E no próximo domingo, é o nosso terceiro domingo, o culto de Santa Ceia. Então, irmãos, o culto será às 18 horas, será à noite. Se organizem para que nós possamos estar aqui pela manhã, na Escola da Palavra, para que nós possamos estar às 18 horas no culto de Santa Ceia. Não deixe de estar na casa do Senhor. A gente só tem um encontro uma vez presencial na semana. Então, separa o domingo para estar na casa do Pai, para ouvir a palavra dEle. A palavra dEle é fogo. A palavra dEle nos refina. A palavra dEle nos renova. A palavra dEle nos transborda, nos transforma. Então, vem às 9h30, 9 horas para o café e às 9h30 para a Escola da Palavra, para que você possa conhecer ao Senhor e não venhamos perecer por falta de conhecimento. Amém? E quero lembrar vocês que no dia 25 de julho, nós teremos aqui o nosso encontro de casais. Será uma noite de jantar para noivos, namorados e casados. Seja evangélico ou não evangélico, seja desse ministério ou não, as vagas ainda estão abertas, ainda temos vagas para o jantar de casais. Então, queridos, até o dia 15 é o dia da inscrição, para que o Ministério de Casais possa se organizar, ter o número certo de pessoas para organizar com o buffet, para receber também o sinal, o valor, para que eles possam preparar tudo com excelência, para que o Senhor seja glorificado, porque nesse dia não será apenas um dia de jantar, mas será um dia também de palavra e ministração na vida dos casais. Amém? Hoje a gente está tendo culto pela manhã, então nós ficamos sem a Escola da Palavra e nós vamos repor essa Escola da Palavra na quinta-feira. Então também fique atentos ao grupo de WhatsApp, fique atento às redes sociais, que nós informaremos o horário da Escola da Palavra. Será online, assim como semana passada também foi, a quinta-feira, essa semana também será, e o Senhor vai ministrar o nosso coração. Então, quinta-feira, a Escola da Palavra online, repondo a aula de hoje. E no próximo domingo, Escola da Palavra, às 9 horas, o café, e 9h30, será ministrado sobre as nossas vidas. Nós já encerramos Pentateuco, foi uma bênção, e nós já iniciamos, quinta-feira agora, os Evangelhos. Então, reserva na sua agenda, quinta-feira, o horário será anunciado nos grupos de WhatsApp e Instagram. Amém, queridos?
Amém, irmãos? Bom dia, bom dia. A paz, amém. Não, calma aí, deixa eu voltar, irmão. Bom dia, paz, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu pensei que eu estava, não vou, tem uns locais assim, são sorveterianos, né? Mas não, irmão, nós somos a casa de Deus. Então, um dia bom, um dia abençoado. O dia hoje está meio bem propício, irmãos. Se você pudesse olhar agora para o céu, você ia ver como o dia está propício para você sair daqui nessa manhã com a bênção de Deus na tua vida. Amém? Queridos, hoje nós temos um almoço. Eu confesso aos irmãos que esse almoço está muito bom. Está muito bom. Não é porque minha esposa que fez, não. Não, mas está muito bom, porque, irmãos, de madrugada, enquanto você estava dormindo, 1h pouco da manhã, nós estávamos ali, ó, corta a costela, põe o feijão, outro feijão, corta o paio. E aí, irmãos, Deus sabe, quem já deu a vida por algo? Quem já deu o sangue por algo? Aleluia. Então você vai entender o que eu vou te falar. E eu estava ali, na pia, sabe, Gustavo? Cortando os pacotes, cortando os salgados, e a faca passou pela minha mão, e o sangue foi jorrado. Eu falei, meu Deus, é muito sangue nessa feijoada. Glória a Deus. Então, meu amado, eu estou falando para os irmãos com todo carinho, assim como foi a pastora, as outras irmãs que contribuíram. Já tem maionese, tem frango para aqueles irmãos que não são adeptos da feijoada. A farofa está a caminho, né? A farofa está a caminho. Mas eu tenho a plena convicção de que o dia hoje vai ser muito abençoado. Amém? Nós estamos hoje, daqui a pouco nós estaremos orando pela vida do pastor Vitor, que hoje ele está fazendo aniversário. Te chamou para almoçar, Jonathan? Também não. Mas ele chegou aqui, eu pensei assim, vai vir um bolinho, mas ele hoje está completando 15 anos, porque aqui todo mundo completa 15 anos. Ninguém aqui faz 50, ninguém faz 70. O meu sogro, vou fazer 70. Eu falei, opa, não, vou fazer 15. Todo mundo aqui é 15, em nome de Jesus. Então hoje, daqui a pouco nós estaremos orando. Estamos recebendo também a família. Irmãos, eles congregaram com a gente durante um tempo, e eles foram transferidos. Isso que eu acho muito marcante no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus, existem amizades que não estão atreladas à placa de igreja, a bairros, a doutrinas, a estados e nações, né? O Davi e a Dani, nós conhecemos eles lá quando éramos da Godofredo, estávamos da Godofredo Viana. Em setembro vai completar 1 ano que a gente saiu de lá. E eles foram transferidos, ainda estava lá, foram transferidos. Deus abriu uma porta abençoada. E eles foram transferidos, e eles foram para São Paulo. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? A minha irmã estava aqui e foi transferida para São Paulo com meu cunhado. Davi foi transferido para São Paulo com a Dani. Pai, meu cunhado está morando em São Paulo. O que tem em São Paulo, Senhor? Cidade bem, boa, abençoada, graças a Deus. E ali a gente teve muita troca, conversa, né? Porque sobre a nova estação que eles estão vivendo. Manda um abraço para a Aninha, tá? Que Deus abençoe. E aí, hoje, eu me deparo com essa visita. Que vieram de São Paulo, né? Estão no Rio. Vou lá na igreja só porque souberam que é feijoada. Vou lá na igreja. Tô brincando. Mas é muito bom receber vocês, rever, porque nós estamos aliançados, né? É sempre bom, irmão, guarda que eu vou falar para você. Pastor não é dono de ovelha nenhuma. Pastor que fala assim, é minha ovelha, tu pagou, comprou, as ovelhas são de Deus, ele é o bom pastor, e é muito bom ver que as ovelhas andam, caminham juntos em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco estaremos orando,
pastor já deu os avisos, mas eu gostaria só de falar algo para os irmãos. Nós estamos adentrando aí uma época, setembro. Setembro, nós temos, o que nós temos em setembro? O que, Gustavo, temos em setembro? Hã? A gente não tem nada em setembro, Gustavo? Não tem negócio de voto nenhum, não, Gustavo? Ah, né? Isso. Mas eu vou falar para você, irmãos. Será que você já parou para pedir a Deus o direcionamento em quem votar? Há 4 anos atrás eu vi muitos colegas nossos, acho que é setembro mesmo, outubro, irmão, em novembro. Irmãos, 47, né? É esse ano. Eu vi irmãos nas igrejas brigando. Eu vi amizades terminarem por causa de política. Deixa eu te falar uma coisa, que você tenha clareza a partir de hoje, porque você não vai votar em A, em B, em C. Eu não vou falar em quem eu vou votar, mas eu vou te dar uma direção para que você busque em Deus em quem você deve votar. A palavra de Deus vai dizer, deixa claro, que Deus ele não abre mão dos seus princípios. Está todo mundo entendendo, amém? Então, em quem nós votaremos, Diaconisa Alcilene? Meu amado, não importa em quem você vai votar. Você precisa entender. Em quem você vota revela muito do entendimento de Deus que você tem no seu coração. Se você entende que os princípios de Deus são imutáveis e permanecem vivos, você já sabe em quem votar. Se você entende que os princípios de Deus não têm nada a ver com a sua vida ou com a sua decisão política, eu tenho o entendimento de que eu e a minha casa votaremos baseados naquilo que diz a palavra. E o que eu aconselho à igreja é que você vote consciente em cima daquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Guarda esse conselho aí. Outubro, novembro está chegando aí, irmão. Então que você vote consciente, não em cima da sua necessidade, mas em cima daquilo que diz a palavra. A gente tem que aprender a assumir o nosso posicionamento. Alguém já ouviu falar de Eutico? Eutico? Não. Eutico foi um jovem diaconisa auxiliar. O que aconteceu com Eutico? Caiu da janela porque estava onde? Irmão, a gente não pode dormir no ponto, não, irmão. Não pode ficar em cima do muro. Só tem a vida ou a morte, ou Cristo ou o diabo. Então, escolha bem em quem você vai votar, que o Senhor te dê clareza de entendimento. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Abre a sua Bíblia aí rapidamente. Abre a sua Bíblia. Eu vou usar a N. Igual você sabe trocar a versão? Coloca a versão NVI, por favor. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Coloca um fundinho também, por favor. Baixo, suave. Hebreus capítulo 10, a partir do 32. Todos encontraram, amém? Se você não encontrou, fica em paz. Alguém do seu lado encontrou. Pastor, eu não encontrei e a pessoa do meu lado também não encontrou. Sangue da misericórdia. Vamos ler a Bíblia, vamos usar a Bíblia. Mas para qualquer eventualidade está aqui, tá? Mas vamos lá. Olha no olho do teu irmão e fala para ele, por favor. Não, fala com fé, por favor. Não é hora de desistir.
Deus está renovando as suas forças. A partir do verso 32, lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Eu vou repetir esse versículo novamente. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Verso 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Pega na mão do seu irmão aí, você vai orar por ele. Aperta a mão dele. Fala para ele, eu estou apertando a sua mão, para que você se lembre dos primeiros dias. Não, mas fala com vontade mesmo. Não faz carinho não, aperta mesmo. É para você lembrar dos primeiros dias. É para você lembrar que você foi iluminado pela graça de Deus. É para você lembrar que você já suportou muita luta e muito sofrimento. Ore por ele aí, ore por ela em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui clamando nessa manhã. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, a quem temos nós além de ti, Senhor? Senhor, onde nesse domingo muitos poderiam estar no conforto do seu lar, desfrutando de outras atividades, talvez viajando. Nós estamos aqui para te ouvir, para te honrar, para te entregar o nosso culto. E hoje nós te pedimos, fala ao nosso espírito, Senhor. Senhor, nos dê clareza de entendimento. Precisamos lembrar dos primeiros dias, Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais, Deus. Nós lemos não um livro qualquer, nós lemos a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é fonte de revelação. E a Tua Palavra penetra na alma e do Espírito. E nessa manhã, Santo Espírito, que a Tua Palavra comece agora a penetrar mentes, corações, atitudes daqueles que aqui estão, aqueles que estão assistindo essa live nesse exato momento, que a Tua Palavra possa se mover em nós, não na nossa necessidade, mas dentro daquilo que precisamos, para que possamos lembrar dos primeiros dias. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Eu te suplico, Deus, tira agora toda a preocupação, tudo aquilo que é transitório. Senhor, que nós tenhamos autoridade sobre a nossa mente agora.
E tudo que é transitório agora seja tirado da nossa mente. Que os nossos corações estejam conectados com o teu agora. Ensina-nos a compreender os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Sabe, irmãos, eu rascunhei algumas coisas, eu preciso falar com você hoje. É uma breve palavra, são exatamente 11h12. Fica em paz. Aqueles que têm um reloginho de meio-dia, você vai almoçar tranquilo. Tá? Não precisa recorrer a outras situações, nada de docinho. Fica calmo. Eu vou te pedir para que você coloque o seu celular para vibrar, por favor. Não deixa que nada tire a sua atenção. Ah, pastor, mas uma moto passou. Ai, mas uma criança passou. Tudo isso é bênção. Nós não podemos nos permitir que as distrações roubem aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã. Tem alguém comigo aqui, amém? Então deixa eu falar algo para você. Para a gente poder iniciar, eu preciso te lembrar de algo que talvez hoje, no dia... Que dia são hoje? 12 de julho, talvez você tenha esquecido, talvez o tempo tenha feito você esquecer, talvez as dores do dia, as decepções na semana, talvez as dores passadas tenham feito você esquecer, talvez as dúvidas, as interrogações tenha feito você esquecer. Eu preciso te lembrar, a força do cristão não nasce na ausência de luta. Quem está passando por luta aí nessa manhã, além de mim, querido? Então, a força que você precisa não nasce na ausência da luta. A força que eu preciso, a força que você precisa nessa manhã, para poder andar mais uma milha ainda nesse mês, a força que você precisa vem da fidelidade de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo entendeu, quando eu estou fraco aí, que eu estou forte. Que a minha força não está baseada no tamanho do meu braço, ou na quantidade de peso que eu levanto. A minha força está fundamentada na fidelidade daquele que não tinha por quem jurar e jurou por ele mesmo, aquele que é fiel para cumprir. Então, se você tem promessa, você que está aqui hoje, está assistindo essa live, se você tem palavra de Deus liberada sobre a tua vida, palavra de Deus liberada sobre a tua casa, meu irmão, por pior que seja o momento que você está passando, as lutas não anulam a fidelidade de Deus na tua vida. Toma posse dessa palavra. Eu tenho visto hoje muitos cristãos, ou talvez pessoas que batem no peito e falam que é crente, que muda do dia para a noite, porque o seu emocional está atrelado à estação que está vivendo. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Talvez você esteja aqui com um sorrisão. Essa pessoa que está do teu lado está sorrindo aí, querido? Tem alguém que está sorrindo, não? Então aperta ele até sorrir aí, né, Davi? Isso, Davi. Ah, pastor, não vou sorrir, não. Eu tenho só um do lado, outro do outro. Ih, meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Jesus chama assim mesmo. Eu vou falar algo para você. Tem muita gente que sorri por fora, mas está chorando por dentro. Ai, pastor, eu não sei ser falso. Eu sou assim. Repreende essa palavra em nome de Jesus. Não é o fato de você ser falso ou não. É de você ter um entendimento de que talvez as lutas não cessem hoje. Talvez as lutas não cessem amanhã. Mas a fidelidade de Deus para com a tua vida, ela é eterna. Então as estações não podem ditar o ritmo da minha adoração. As estações não podem ditar o ritmo da minha entrega. As estações não podem determinar a qualidade da entrega do meu culto. Lembre dos primeiros dias. Sabe, Davi, tu lembra quando tu aceitou Jesus? Lembra, Bianca? Quando tu aceitou Jesus? Fala para mim. 7 para 8 anos.
Tava tudo, você tinha 7 para 8 anos, estava tudo lindo, você ficou assim, ó, nossa, a igreja é uma coisa linda, todo mundo da igreja me ama, seguir Jesus é a melhor coisa do mundo, eu estou curado, eu estou liberto. Você lembra disso? Só que o tempo passa, né, Bianca? E aí você olha que a igreja do Senhor também tem defeito. Aí você olha que seguir a Jesus não é um mar de rosas. Aí você olha que existem pessoas que o joio e o trigo estão dentro da igreja, não está fora. Só que aqui o escritor de Hebreus, ele está falando para a Bianca, está falando para mim. Lembrai-vos dos primeiros dias. Lembrai-vos quando você começou. E quando você começou, você também não enfrentou luta? Não enfrentou, Tainá? Não enfrentou, Kátia? E não superou essas lutas, Diácono Jonathan? Não foi, Diácono Manuel? E o que mudou de lá para cá? Ah, pastor, mudou isso? Deus não mudou. O mesmo Deus que te sustentou nos primeiros dias é o mesmo Deus que vai te sustentar nesse tempo. E eu preciso que você entenda, porque tem muita gente que é fácil hoje, o mundo prega uma palavra que as pessoas, por estar enfrentando luta, ela não cria raiz. Ah, se decepcionou no casamento, eu vou desistir do casamento. Eu já ouvi uma coisa absurda. Ah, um pai, eu desisti da minha filha, porque minha filha está repreendido, meu irmão. Acontece o que aconteceu, ela não vai deixar de ser sua filha. Ah, porque eu desisti, abandonei ministério, abandonei igreja. Irmão, a pessoa abandona as coisas com uma facilidade. Imagine se Cristo nos abandonasse da mesma forma que a humanidade abandona a obra do Senhor. Só que aí o escritor de Hebreus, ele vem com uma palavra, que é uma palavra de espada. E essa palavra de espada, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, não é para aquele crente, não é para aquela pessoa que está tudo bem. É para aquela pessoa que está cansada. Essa palavra é para aquela pessoa que já pensou em abandonar a fé, já pensou em abandonar o ministério, já pensou em abandonar o chamado, já pensou em procurar outras fontes, outras situações, outras realidades, achando que isso vai resolver. Essa palavra do escritor de Hebreus foi escrita para cristãos cansados, cristãos que estavam moídos, cristãos que estavam feridos. E o escritor fala: ei, lembrai-vos dos primeiros dias. Sabe, irmão, sabe o que me fascina nessa passagem? É porque o Espírito Santo poderia ter liberado assim, ó. Sabe, Caio? Chuta o balde, você tem razão. Desiste. É realmente. Procura outra situação, procura outras fontes para realizar a tua vida. Procura outros locais. Não, abandona isso, é realmente. O homem é falho. Ah, realmente. O Espírito podia falar isso, mas não é isso que o Espírito fala. O Espírito chega e fala assim, ó. Coloca para mim o verso 32, por favor, Miguel. Olha o que o Espírito fala. Lembrem-se dos primeiros dias. Às vezes nós achamos que a nossa decisão está sendo apoiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui é uma palavra que vai confrontar a gente para viver uma verdade genuína. Ei, lembre-se dos primeiros dias. Deixa eu falar algo para você. O mês de julho, hoje é dia 12. É um mês de recomeço, irmão.
Você quer recomeçar? Lembre-se dos primeiros dias. Você quer voltar a ter ânimo? Lembre-se dos primeiros dias. Você quer voltar a ter força? Lembre-se dos primeiros dias, porque no trabalho natural e profissional, as pessoas fazem pior e a humanidade não abandona, porque depende para pagar uma conta, mas servir a Deus você depende para viver. Lembre-se dos primeiros dias. Essa palavra me pegou por dentro. Sabe, simplesmente é o Espírito dizendo, eu entendo, sabe, Claudinha, eu entendo esse desejo de parar, eu entendo, Eduardo, o desejo de procurar outros ares, eu entendo, Vida, o desejo de não se envolver, mas é o Espírito falando assim, ei, eu entendo a sua dor, mas não é tempo de você desistir, é tempo de você lembrar. Me ajuda a pregar nessa manhã. Dá aquele beliscão na bênção de quem está do teu lado e fala para ele, se lembra. Pastor, por que você está mandando eu me lembrar? Sabe, Dani, que a nossa mente é seletiva. Geralmente a gente lembra de quê? Das coisas que mais nos feriram. Das coisas que mais nos machucaram, das situações que nos decepcionaram. Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia vai dizer, lembrem-se dos primeiros dias, mas aí vem uma pausa. Sabe, irmãos, eu nunca fui um aluno de 10. Eu fui um aluno na média, graças a Deus. E eu falo com meu filho que ele seja um aluno melhor do que eu. Mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi algo. Que numa frase, quando tem uma vírgula, significa uma pausa. Eu vou falar junto. Que numa frase, quando tem uma vírgula, significa uma pausa. Sabe o que está acontecendo aqui? É Deus falando assim, ó. Lembre-se dos primeiros dias. Agora você dá uma pausa nessa lembrança. Agora que você já lembrou dos primeiros dias, você lembrou do primeiro amor, você lembrou do chamado, você lembrou que a sua única preocupação não era a hora de sair da igreja, mas era a hora de chegar na igreja. Aquela preocupação que você tinha de chegar na igreja e ver se alguém já tinha varrido lá fora, se o banheiro já estava limpo, ver se estava tudo, se tinha passado pano, aquela preocupação que você tinha de chegar, de consagrar o ambiente, vou para algo mais simples, aquele entendimento que você tinha, de chegou na igreja, dobrou o seu joelho para orar e agradecer a Deus. Há quanto tempo não é feito isso? Que acaba, Gustavo, entrando automático. Estou lá fora, o portão abriu, cheguei, vou logo ligar, é um exemplo, tá, filho? Vou logo ligar o som, preparar as coisas, tá, vamos embora, o culto vai acabar, e acabou o culto. Oi, tchau, tô indo, hein? Peguei a bike, eu vou, e aí mais tarde eu vou pro iFood e tal, eu entendo, porque tem que pagar a conta, e louvado seja Deus pela sua vida, Deus abençoe as suas pernas, aleluia, mas, no reino de Deus, nada pode ser automático. Eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar que eu entrei num local que é santo. Eu preciso lembrar que eu estou sentado numa cadeira que é consagrada. Eu preciso lembrar que um sangue foi derramado para que eu estivesse vivo. Eu preciso lembrar que se o Vitor hoje está comemorando, pastor, aniversário de vida, porque alguém morreu por você.
Eu preciso lembrar, Davi, que se você está vivendo algo melhor em São Paulo, é porque Deus olhou para você. Eu preciso me lembrar, Jonathan, que se você está aqui, é porque Deus está guardando os teus filhos, a tua família lá. Eu preciso lembrar, Diaconisa Alcilene, que você está aqui, Deus está guardando o Vinícius e o Gustavo lá. Eu preciso lembrar, Esther, que se você está aqui, a sua avó e a sua tia estão sendo guardadas por Deus lá. Eu preciso me lembrar disso. Então eu não posso entrar na igreja como se fosse um shopping. Deus, obrigado porque o Senhor me permitiu chegar aqui na tua casa hoje. Eu preciso ser grato. Aí vem a pausa. Aí quando eu lembrei, quando eu sou grato, entra uma pausa. Fala para o seu irmão, entrou uma pausa. E ele vai dizer, depois que vocês foram iluminados, depois que vocês foram consagrados, ordenados, ungidos, capacitados, aí vem outra vírgula, Dani, outra pausa. E ela vai dizer, quando suportaram muita o quê? Muita o quê? Claudinha já suportou muita luta? Pastor, suporta até hoje, pastor. Tamo junto, Claudinha. A Dani já suportou muita luta. A família está nos visitando aí, muita luta. Eu vejo Deus, né, Dudu? Chegando e falando assim, pô, e aí, já suportou muita luta lá na farmácia. Às vezes ouviu coisa que não queria. Passou vários perrengues, já suportou tudo isso, já. Só que o Espírito está falando, lembra disso tudo. Se vocês suportaram todas essas dores e avançaram, por que vocês querem desistir agora? Lembrem-se dos primeiros dias. Eu tenho a palavra de Deus para você nessa manhã. Domingo, dia 12 de julho, enquanto muitos estão celebrando, principalmente os hermanos, né, que a Argentina ganhou ontem, nós também vamos celebrar. Pastor, o Brasil foi eliminado. Não. A minha celebração está fundamentada na palavra. Eu estou lembrando dos primeiros dias, porque o mesmo Deus que abençoou Israel é o mesmo Deus que vai abençoar a minha vida. O mesmo Deus que chegou para aquele enfermo e perguntou, você quer ser curado? É o mesmo Deus que vai curar a minha filha. O mesmo Deus que salvou a minha família, é o mesmo Deus que vai salvar a tua família. Ele não mudou. Lembrem-se dos primeiros dias. E por que várias vezes a palavra do Senhor vai falar sobre lembrar? Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Você já parou para imaginar? Quando você vai para o grego, a palavra lembrai-vos, lembrança, lembrem-se, aponta para uma memória de forma, até escrever aqui, uma memória intencional. E se nós olharmos de uma forma bem clara, Jeremias nos ensina a fazer um exercício de forma intencional. Jeremias viveu o mar de rosas, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Não. Jeremias pensou em desistir, irmão? Sim ou não? Só que no livro de Lamentações, o profeta vai escrever, eu quero trazer o quê? Trazer o quê? Exercício intencional. Eu quero me lembrar. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Sabe, irmãos, é Deus falando comigo e com você hoje. Está ruim, está ferido, está moído, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Deus está trazendo essa palavra para a igreja nessa manhã. É tempo de você trazer à memória. Lembrem-se dos primeiros dias. O mesmo Deus que te deu a direção, que deu a direção para o povo. Apenas Moisés planta e vai em frente, marcha, vai e segue em frente, que quem vai abrir o mar sou eu. Deus, ele não mudou, ele vai fazer a mesma coisa. Só planta os teus pés e caminha, que ele é quem abre o mar.
lembrem-se dos primeiros dias. E aí, irmãos? O que a gente... Lembra quando eu falei que a nossa mente é seletiva? Quem lembra aí? O que a gente costuma lembrar, dona Vera? Além das dores, além das coisas que estão ruins, além das coisas que não estão acontecendo, além das coisas que não são como eram antes, nós lembramos também das orações não, aparentemente, digamos assim, não respondidas. Quem nunca, irmão? Quem nunca? Senhor, o Senhor não está me ouvindo não, Deus? Como se ele fosse surdo, né? Meu Deus do céu. Senhor, onde é que o Senhor está? Aí tem aquele crente que é mais ousado. Deus, o Senhor não está vendo isso não, Deus? O Senhor está permitindo isso por quê, Deus? Estou fazendo a tua obra. Oh, Deus, tu sabe quem eu sou. Mente seletiva nos faz lembrar mais das feridas do que daquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Cuidado com o que você tem lembrado. Vou falar pela segunda vez. Cuidado com o que você tem lembrado. Sabe, irmãos, essa foi uma semana muito árdua para a igreja. Conversei com o Diácono Manuel, que ele é o financeiro da igreja. Falei, como é que a gente vai fazer, que a gente não conseguiu pagar dia 10. Senhor, ajuda, Deus. Eu já fiquei, meu pai faz conta. Aí eu falei assim, Manel, a igreja paga muita conta, é seguro daquilo, é seguro disso. São exigências aqui, né? Que qualquer imóvel comercial pede. É alarme, é isso, aquilo outro, custo alto, tal e tal. E ainda tem que terminar as salas lá das crianças para fazer a parte kids. Está chegando o mês de agosto e setembro, é o mês de chuva. Está vindo, a gente já fica preocupado lá atrás, tal. Eu falei, Senhor, ajuda. E ele olhando assim, ele falou, caramba, tal. Todo mundo começa a pensar e não acha solução. Isso durante a semana. Aí cheguei no sábado. Sabe aquele sábado leve? Quem já teve um sábado leve agradável aí? Alguém? Tive. Sabe, irmãos, eu saí, fui fazer visita, nós fomos fazer visitas. Aí nós fomos de manhã, saímos 9 e pouco da manhã. Estávamos lá, tivemos as visitas, uma bênção, irmão. Foi tranquilo, o nome do Senhor foi glorificado, Deus trouxe resposta, Deus trouxe direção. E aí, eu saí, vim para a igreja, arrumamos aqui as coisas de preparar para hoje, fizemos a manutenção ontem, fomos para casa, chegou em casa, eu estava bem, estava leve. Sabe, eu cheguei, falei assim, caramba, que sábado agradável. Sabe, alguém já teve essa sensação de você chegar e falar assim, que sábado bom, né? Não só naqueles sábados quando que estava aqui, né? Mas você poderia, ou que passa com vida, mas aquele sábado que você vai falar assim, poxa, esse sábado está sendo gostoso de se viver. Temperatura agradável, tudo agradável, e de repente, irmão, foi anoitecendo, eu não estava nem preocupado, porque o pastor estava fazendo, era feijão para todo lado da cozinha, tudo quando eu falei, amém, irmão, tudo lindo. E o Miguel me pedia, pai, eu posso descer? Vai, desce. Pai, vai, faz. Eu estava nessa vibe ontem, irmão. Estava tudo assim, aleluia, aleluia. E aí foi anoitecendo, irmão. Aí foi anoitecendo, eu comecei a me lembrar que segunda-feira o aluguel já é com uma multa de mais de 10%. Eu comecei a me lembrar que segunda-feira já tem os BOs do trabalho para resolver. Eu comecei a me lembrar dos BOs pessoais que eu e a pastora temos. Eu comecei a me lembrar de vários problemas. E sabe aquele sábado tranquilo? Começou a sumir. Aquele sábado alegre começou a sumir. E para melhorar, não sei se aconteceu na tua casa, veio um toró, do nada. Eu falei assim, ai Jesus, Senhor. Aí eu comecei a andar pela casa, aí eu olhei,
A pastora, ela estava aguardando o feijão, eu olhei para ela e eu me lembrei de uma palavra que ela me deu na quarta-feira. E essa palavra que eu estou liberando para você foi uma palavra que nós temos o costume, ela me manda uma palavra um dia, você que é casado, se você não tem esse costume, começa a criar esse costume, você que é namorado, começa a criar esse costume, esse hábito, ao invés de mandar, e aí, já pagou a conta? Já pegou as crianças? Pode mandar isso tudo também, mas manda uma palavra, ó, orei por você hoje, a palavra é essa, tal. Então ela mandou essa palavra e eu só me lembrei, lembrem-se dos primeiros dias. É como se o Espírito estava falando comigo, Tadeu, lembre dos primeiros dias. Se lembre de que eu nunca falhei. Se lembre, Tadeu, de que eu nunca me atrasei. Se lembre que eu não perco o controle de nada. Se lembre que você pode perder o controle, Tadeu. Se lembre que você pode se desesperar, Tadeu. Se lembre que você pode ficar sem cabelo, que já está, Tadeu. Mas eu não. Tudo está no controle das minhas mãos. Eu quero falar algo para você hoje. Está doendo? Não sabe como vai ser essa semana? Não sabe os problemas que às vezes você não quer nem voltar para casa? Ai, é só chegar no trabalho que eu já perco o ânimo, eu tenho vontade de voltar para casa. Deixa eu te lembrar. Lembre-se dos primeiros dias. O mesmo Deus que fez você matar vários gigantes no passado, Ele continua te sustentando hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Pega na mão do teu irmão aí, querido, em nome de Jesus. Aperta até ele falar, estou recebendo. Mas aperta com vontade. Irmão, eu sou uma igreja do manto. Eu quero vir te falar, irmão. Fala, recebe em nome de Jesus. Aperta até ele falar glória. Pastor, assim eu vou entrar no mistério. Então entra aí, meu irmão, que eu vou falar algo para você. Lembre-se dos primeiros dias. A gente está lembrando muito das feridas, das perdas. E nos esquecemos de lembrar do chamado, daquilo que nos foi comissionado. Lembre-se dos primeiros dias. Pisa na cabeça do cão, porque o que o diabo mais quer é mexer na nossa memória. Por que Jeremias não falou, quero trazer o meu coração? Por que eu quero trazer a memória? Porque o diabo mexe com a memória. E a memória espiritual, estou falando com homens espirituais, amém? Amém? A memória espiritual, se não tiver ativada, você vai querer resolver coisas espirituais da forma natural. E você só está se machucando, você só está se ferindo. Por quê? Porque o teu natural quer dominar o espiritual. E é isso que o diabo quer, mas nós precisamos ativar a nossa memória espiritual. E a minha memória espiritual fala, o meu Pai, aquele que me criou, aquele que do nada fez tudo, está me mandando lembrar. E se Ele está mandando lembrar, é porque quando eu me lembrar, o sofrimento não vai distorcer mais a minha memória. Você sabia disso, irmãos? Quando o cristão ele perde a memória espiritual, o sofrimento distorce a memória dele. Quem está entendendo, diga amém aí, meu irmão. O sofrimento tanto distorce a memória, que a dor ela tem uma capacidade terrível. Vamos repetir todos juntos. A dor tem uma capacidade terrível. Todo mundo aqui já passou por um momento de dor. Não vou me aprofundar na dor que você já passou. Mas a dor tem uma capacidade terrível de nos fazer esquecer dos milagres que Deus já fez. A dor ela tem uma capacidade terrível de ampliar problemas. Deixa eu melhorar a palavra. Amplificar. Às vezes o problema que você tem é desse tamanho. Mas a dor
dor. Começa assim, ó. Aí aquele probleminha assim vai ficando assim, ó. O problema é o mesmo, mas a dor, a ferida se amplificou. Mas pastor, eu sou falho, eu sou humano, eu vou falar para você, somos todos nós. Mas uma memória espiritual desativada amplifica isso. Nós precisamos ativar a nossa memória espiritual. Porque eu escrevi aqui, você, lindão, lindona, príncipe e princesa do Senhor, você não chegou até aqui porque você é forte. Você chegou até aqui porque Cristo te sustentou. Então se lembra de quem te sustentou, de quem te sustenta, e nenhum problema vai impedir você de alcançar aquilo que Ele projetou. Porque se Ele te sustentou nos primeiros dias, Ele vai te sustentar hoje, Ele vai te sustentar amanhã, Ele vai te sustentar em agosto, Ele vai te sustentar quando o médico fala que não tem mais jeito, Ele vai te sustentar quando o médico falar você só tem 3 meses de vida, Ele vai te sustentar quando as portas se fecharem e ninguém quiser te contratar, porque aquele que te sustentou no passado te sustenta no presente e te sustenta no futuro. Tem alguém para receber essa palavra em nome de Jesus? Então fala mais uma vez para o seu irmão, a gente está precisando lembrar das coisas de Deus, não das nossas dores. Sabe, irmãos, e às vezes o escritor de Hebreus, eu achei ele algo fantástico quando ele escreveu. Essa passagem fala também sobre perseverança. Repita comigo, perseverança. E fala também sobre permanecer, repita, permanecer. Você sabia que um dos grandes milagres é permanecer? Quantos que você conhece não permaneceram? Quantos que você conhece que se estivesse passando pelo que você está passando hoje, já teria abandonado a fé? Permanecer também é um milagre. E a gente já estamos encaminhando para o final. Anota aí no seu coração a palavra de Deus. Essa palavra organiza a minha memória. Essa palavra organiza a minha memória. O salmista vai dizer: a tua palavra eu escondi. Guardada onde? Porque uma palavra dada por Deus organiza a minha vida. Você está recebendo uma palavra aqui, é Deus falando para mim assim, para você, Tadeu, igreja. Essa palavra vai reorganizar o teu chamado. Essa palavra de Hebreus capítulo 12, capítulo 10, verso 32 a 39, vai reorganizar a entrega do seu culto. Essa palavra de Hebreus capítulo 10, de 32 a 39, ela vai reorganizar o teu comprometimento com o evangelho. Agora eu vou pegar pesado. Essa palavra de Hebreus capítulo 10, do verso 32 ao 39, vai reorganizar as suas prioridades. Você lembra que eu falei que a dor é algo terrível, que ela amplifica o sofrimento? Por que Deus deixou de ser o primeiro? Por que as coisas de Deus deixou de ser prioridade na tua vida? Por causa do quê? Das dores. E por quê que o escritor de Hebreus me manda me lembrar das dores também? Porque quando eu lembro das dores, eu lembro de quem me fez passar pelaquele vale. E se eu me lembrar de quem me fez passar pelaquele vale, eu vou entender que Ele continua sendo bom comigo. Sabe, irmãos, cuidado. Fala para o seu irmão, por favor, cuidado com o que você alimenta. Eu
estou vendo essas crianças abençoadas aí chegando, sabe? Eu fico muito preocupado, porque às vezes nós, pais, alimentamos dores, alimentamos amarguras, e quem vai colher isso são nossos filhos. Às vezes nós, pais, alimentamos dores, alimentamos prioridades erradas, e quem vai colher isso são os nossos filhos. Mas o escritor de Hebreus vai falar: julho é um mês de recomeço, e não tem como você recomeçar da mesma forma. Não tem como você entrar nesse segundo semestre da mesma forma como você viveu o primeiro semestre, porque senão você não vai chegar aonde você tem que chegar. Para que você possa adentrar o mês de julho e viver o extraordinário, primeira coisa é você lembrar dos primeiros dias. É você lembrar do primeiro amor. Aonde a tua única preocupação era chegar. Sabe aquela fome que você tinha de ir embora, que hoje você tem? É o último a chegar e o primeiro a ir embora. Isso não existia mais. Lembrem-se dos primeiros dias. Quem se alimenta da dor, fala para o seu irmão, quem se alimenta da dor, perde a esperança. Mas quem se alimenta da palavra, renova as suas forças. Aí vem aquela pergunta, prof. Prof é porque é para a igreja, tá? Do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado a sua alma? É da palavra ou das dores? É de um Deus que nada é impossível para ele, ou das impossibilidades que estão à sua mesa? Para a gente fechar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Quem achou, diga amém aí, meu querido. Misericórdia, Senhor. Quem achou, diga amém, papai. A palavra do Senhor vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe uma das coisas que eu mais tenho ouvido? Pastor, cansei de servir. Pastor, estou cansado. Já chegou, já deu para mim. Irmãos, meu pastor, ele está com 84 anos. Pastor Manuel. Ele passou por tanta humilhação. E hoje, ele mesmo se recuperando de uma situação, ele continua servindo a Deus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele estava preso num local nada confortável. Não tinha aquele travesseiro gostosinho da NASA. Não tinha um lençol de 800 fios egípcio. Não tinha um clima de montanha. E esse mesmo homem, Jonathan, que estava preso, quando ele e Silas ficaram presos na prisão, no pátio inferior, sabe o que significa o pátio inferior, irmão? Era o local onde tinha fezes, dejetos, urina. E esse mesmo homem chega para Timóteo no fim da sua vida e fala assim: ei, Timotinho, me lembrei da Márcia agora falando Pedrinho. E aí, Timotinho, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Decepcionaram, muita gente decepcionou a Paulo. Paulo foi ferido por demais.
Mas essa palavra aqui que você conhece, essa palavra aqui que você, como eu, cresceu ouvindo essa palavra, essa palavra que talvez você, como eu, que tinha aquela vigília lá de Bento Ribeiro, que o pastor Marcos Góes ficava, não dá, sem Jesus não dá, os que confiam no... Então essa palavra aqui é a mesma que eu e você conhecemos, mas por que está desativado na nossa memória espiritual? Mas os que confiam, aqueles que esperam, eu só espero em quem eu confio. Então Hebreus está falando, se você lembrar daquilo que Deus já fez lá atrás, você vai voltar a confiar e as suas forças serão renovadas. Você não vai ficar cansado, porque tem muita lenha para queimar. Existem vidas que serão acessadas através daquilo que Ele colocou na tua mão. Fica de pé em nome de Jesus. Talvez hoje você veio aqui, talvez hoje Deus, perdão, tenha trazido você aqui só para te dizer o seguinte, vida: assim como eu te sustentei, Dani, no Rio, eu vou te sustentar em São Paulo. Assim, Davi, como eu sustentei em Caxias, na Merck, São Paulo é logo aí. Ali continua sendo sustentado. Assim como o pastor Vitor, eu te sustentei lá, aonde você colocar a planta do teu pé, Ele vai continuar sustentando a você e a tua casa. Assim, igreja, como Deus nos sustentou e nos trouxe até aqui, nada mudou. O projeto dele não mudou. E Ele continua nos sustentando. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. E você vai lembrar. Começa a lembrar agora. Porque talvez você tenha pensado em parar. Talvez você tenha pensado em desistir. E talvez a sua esposa não sabe. Talvez o seu esposo não saiba. Talvez a sua mãe não saiba. Talvez seus filhos não saibam. Mas Deus sabe. E antes de você desistir, antes de você parar, antes de você se auto-bloquear, Deus está falando assim: lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se do dia que você chorou no meu altar e eu te ouvi. Lembre-se da porta que eu abri. Lembrem-se da noite aonde eu ouvi e enxuguei as suas lágrimas. Lembre das inúmeras vezes que você achou que não ia conseguir e eu te fiz conseguir. Lembre que não foi a sua força, lembre que foi a minha graça sobre a sua vida. Se lembre que a minha graça te sustentou até aqui. Meu irmão, é muito sério, eu estou aqui diante pela misericórdia de Deus. Feche os seus olhos por alguns instantes e comece a entender que um novo semestre nós estamos, e é um tempo sim de recomeço. Não é um tempo das dores amplificarem as nossas decisões, mas é um tempo da palavra, da memória espiritual nos direcionar da forma correta. Para de olhar para a luta, para de olhar para a dor, para de olhar para o problema, para de olhar para aquilo que você sabe o que eu estou falando, e comece a trazer à memória a fidelidade de Deus. Lembre-se da oração respondida por Deus. Lembre-se dos livramentos que Ele te deu.
Lembre-se que Deus deu um abraço em você no dia da tua dor. Eu creio que pessoas entrarão nessa casa. Avenida Mananciais 559, eu creio. Homens e mulheres entrarão aqui cansados, mas sairão fortalecidos pela palavra. Homens e mulheres entrarão machucados, mas descobrirão nessa casa que a palavra de Deus gera esperança. Eu creio que Deus não abandona quem confia nele. Vamos fechar o corredor, vamos dar as mãos. Fecha o corredor aqui, por favor. E você vai fazer um ato profético. Entrelaça o dedo com o teu irmão. Você vai entrelaçar. Por que eu vou entrelaçar? Porque não vai ter brecha. Não vai ter brecha. Em nome de Jesus eu profetizo sobre essa igreja que toda memória que produz desânimo, toda memória que produz dor, toda memória que produz paralisia, afastamento, toda memória que está travando o avanço, eu, como ministro da palavra de Deus, eu declaro, no nome de Jesus, seja desfeita agora. Essas memórias sejam anuladas agora. Que a palavra de Deus comece a gerar memórias. Memórias ativadas, memórias de glória, memórias de fortalecimento. Eu profetizo que no lugar do cansaço haverá vigor, no lugar da fraqueza haverá ânimo, no lugar do medo haverá certeza de vitória. Eu profetizo que homens e mulheres aqui nessa manhã, aí conectado online, receberão essa palavra e serão tocados pela graça. Senhor, eu profetizo essa palavra. Eu profetizo que toda memória ruim entre agora no mar do esquecimento, e eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a memória de que Cristo está falando. Lembrem-se dos primeiros dias. Ouça céus, ouça terra, eu estou lembrando dos primeiros dias. Começa a profetizar aí, meu irmão. E se você, como corpo de Cristo, recebe essa palavra, eu quero convidar você a repetir comigo bem alto. E quem está do teu lado, você vai incentivar ele a falar bem alto. Você vai incentivar ele a abrir a sua boca, que os inimigos de Deus vão ouvir. Então repita comigo: a minha esperança está no Senhor. Eu não vou desistir. Aplauda o nome do Senhor, querido. Lembrem-se dos primeiros dias. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Pai. Nós lembramos hoje dos primeiros dias. Senhor, que essa palavra não seja só para o domingo dia 12, mas que essa palavra seja um fundamento para a gente nessa semana. Amanhã, no trabalho, lembre-se dos primeiros dias. Quando montarmos o planejamento do departamento, do ministério da igreja, lembrem-se dos primeiros dias. Quando recebermos um irmão na igreja, lembrem-se dos primeiros dias.
Quando viermos ministrar, orar, tocar, pregar, lembrem-se dos primeiros dias. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ouça, Taquara, nós não somos daqueles que retrocedem. E o justo vive pela fé. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aplauda bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos terminando. Tome seu assento aí que a gente tem 2 orações para fazer. Nós vamos orar pelo Pedro. O Pedro, ele fez aniversário dia 8, né? É o filho do Tiago Souza e da Gisele. Sobrinho da Dani, esposa do diácono Jonatas, que ela trata como filho. Eu vi a foto dele esses dias. Ele está grandão, está lindo. Vamos orar pelo aniversário dele. Chama a Dani aqui para representar ele, por favor. Quero chamar aqui a Manu. Quem vai trazer a Manu? Papai ou mamãe? Manu faz aniversário dia 14. Manu é do manto, irmãos. Se deixar, meu irmão. Essa semana, prof, João Pedro chegou e falou assim: qual foi a música que João Pedro estava cantando lá em casa? Do manto? Não sei se foi Jacó segurou o anjo. Jacó segurou. Aí eu olhei assim para o João Pedro. Eu falei: meu sogro é assembleiano. Agora tu gosta, né? Tá chamando, hein? Aí João Pedro, Jacó segurou, mano. Do nada, irmão, na sala, eu falei: glória a Deus. Meus sogros eram assembleianos. Se eu não fosse batista, eu seria bleia, meu irmão. Jesus, cavaleiro do céu. Essa é forte. Aleluia. Isso, meu pai. Na Assembleia eu aprendi, tem hinos de louvor de sangue. Nem conhecia, meu irmão. É forte essa palavra, irmão. Mas vamos orar pelo Pedro. A Dani está aqui representando Pedro. Vamos orar pela Manu. Manu faz aniversário terça-feira. Quantos anos? 3 anos de idade. Nunca duvidei. Meu irmão está ali. Conta firme, glória a Deus. E tem esse aqui, meu irmão. Aqui. Acaba de falar contigo, não? Ih, rapaz. Ele faz aniversário dia 17. O Guilherme Bicho, né? Vem cá, Cátia, vamos olhar também. Chega aqui vocês, aqui, ó. Chegam aqui. Nós vamos agradecer a Deus pela vida desses levitas do Senhor. Pastor Vitor, vem cá, meu querido. Vamos agradecer a Deus pela sua vida. Eu estou olhando assim, teu pai está olhando de lá, a Monique olhando de cá, fica imaginando debaixo da cabeça. Vamos agradecer a Deus aqui. Não, gente, cheguem aqui, ó. Vem para cá, por favor. Isso, vem para cá. Uma coisa eu tenho aprendido, sabe, irmãos? Aqui a gente está falando de gerações. Pastor Vitor é uma geração. O Guilherme, o Pedro, o Telzinho, a Manu, são outras gerações. E o Deus a quem nós servimos, ele é Deus geracional. Então, Eduardo, que sobre a tua mesa você possa lembrar todos os dias para os seus filhos o que Deus fez. Sabe, pastor, que sobre a sua mesa, junto com a pastora, você possa chegar para a sua filha e lembrar todos os dias que você já fez, do que Deus já fez. Sabe, Kátia, sobre a vida do Guilherme, você como bisavó, possa lembrar para o seu bisneto todos os dias, sob a mão dele, sob a mente dele, daquilo que Deus já fez na sua vida e continua fazendo, sabe, Dani? Sobre a vida das suas irmãs, dos seus sobrinhos, que você tem como filho. Que você possa liberar sobre a vida dele e todos os dias lembrar daquilo que Deus já fez. A Érica, o Tiago, sobre a vida do Telzinho. Todos os dias daquilo que Deus já fez e está fazendo.
Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento. Hoje, Senhor, nós estamos celebrando o aniversário de vida do pastor Vitor. Já estamos te agradecendo pelo aniversário do Pedro, pelo aniversário do Telzinho, da Manu, do Guilherme. Senhor, eu coloco todos eles nas tuas mãos. E uma coisa eu te peço e eu buscarei, Senhor, que todos eles possam viver todos os seus dias na sua casa. Que essas crianças tenham a vida no altar. Pastores, pastoras, mulheres e homens de Deus que preguem o evangelho genuíno. Pai, fortalece a vida dos teus filhos. Tu sabes as lutas, as provas, decisões que precisam ser tomadas. E que a cada dia eles possam lembrar de Hebreus capítulo 10, verso 32 a 39. Porque eles não retrocederão. Os seus filhos não retrocederão. Os filhos dos seus filhos não retrocederão. Porque nós estamos hoje lembrando dos primeiros dias. Nós abençoamos com saúde física, espiritual, emocional, alegria do Espírito. Que do alto e sublime trono venha um presente único e exclusivo para cada um. Se você recebe e aceita, essa palavra libera sobre eles. Dê um glória a Deus e um forte aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Hoje é feijoada por conta de vocês. Glória a Deus. Dízimo e oferta são culto a Deus. Assim a gente vai estar dando a bênção apostólica. Está pronto lá? Quer falar? A paz, queridos. A nossa feijoada, nosso filé de frango está lá atrás. Nós já estamos preparando a quentinha para quem pediu quentinha, para poder levar para casa. Nós estamos com a lista. Quem não pagou, eu peço que a pastora Marcele vai estar com a relação, tá? Anotando e recebendo também. Nós temos pagamento por cartão, Pix, cartão de crédito, cartão de débito. Fiquem à vontade. E eu só vou pedir uma gentileza. Hoje, a gente só vai preparar as quentinhas. O almoço, vocês vão se servir, assim como foi no aniversário do pastor Tadeu. Amém? O Senhor abençoou e eu creio que todos se fartarão. E a única coisa que eu peço é que, ao se servir e terminar sua refeição, apenas observe se todo mundo já pegou o seu primeiro prato. Tendo todo mundo já pego o primeiro prato, fiquem à vontade para repetir. Tá? Será uma tarde de comunhão. Lá atrás estão todas as mesinhas. Não está um sol muito quente, mas a gente procurou colocar aonde estava coberto, onde está com sombra, para que seja um momento de comunhão entre os irmãos e que a gente possa cada dia mais estar firmados no Senhor. Amém? Amém, irmãos? Dízimo e oferta são culto a Deus. Eu quero incentivar você. Eu peço a tua ajuda. Amanhã é a data limite. Nós temos que pagar o aluguel. Você que está aí conectado, eu vou falar a chave Pix, você que está aqui, que se você puder. O dízimo fala muito do entendimento que você tem de quem é Deus. O dízimo, a tua oferta, fala muito da entrega do teu culto. E o que foi pregado hoje? Lembre-se dos primeiros dias. CNPJ é a chave Pix da igreja, 10 193 915 0002 dígito 03. Vou repetir para você que está aí conectado. CNPJ da igreja, 10 193 915 0002 dígito 03. A tua oferta vai nos ajudar a manter essa porta aberta. Teu dízimo venceu na sexta-feira, nós não conseguimos pagar. Falta um pedaço, mas eu creio que de hoje para amanhã Deus pode suprir e nós vamos honrar o que nós temos que pagar amanhã. Vai ter aquela multa que é de 10%, mas aquele que trabalha com aluguel sabe que é assim, mas eu creio que Deus
Ele vai prover, porque Ele nos deu a palavra. Lembrem-se dos primeiros dias. E nós vamos conseguir em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, está recebendo visitante aqui. Rapaz, esse nome de jogador. Ramon e Maiana. Deus abençoe. Vai caindo, filho? Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, Ramon, por favor. É sua esposa? Então, abraçando a você. Deus abençoe a sua vida, tá? Maiana, né? Fala pra mim que você é tricolor? Botafoguense? Não, esse nome aqui não entra, não. Amém, irmãos? Estamos terminando. Domingo que vem, culto vai ser no horário normal à noite. Quero convidar você a ficar de pé, dar a bênção apostólica. Pastor, e o que eu vou beber? Fica em paz. Tem refrigerante zero, tem água. Fica em paz. Amém? Que você tenha uma semana extraordinária. Os homens, atenção homens, sexta-feira a pastora falou no início, hein? Josivaldo marcou 19h40 sexta-feira, só com os brabos, aquela roda de homens sexta-feira à noite aqui, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, abençoa o teu povo, despede a tua igreja, conceda-nos um final de domingo extraordinário, uma semana maravilhosa. Aqueles que estarão em viagem, Senhor, abençoa o trajeto, abençoa, Senhor, toda a condução da viagem, que eles possam desfrutar com a Tua presença. Aqueles que estarão, ó Pai, retornando de viagem, que eles retornem em paz com a unção do Espírito Santo. Não deixa nada abalar o coração da igreja. Que o nome de Jesus seja glorificado em todo o tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e doces consolações do Santo de Israel permaneça rica e abundantemente sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre os seus projetos. Aquele que crê, aquele que vai lembrar dos primeiros dias, em alta voz, diga: Deus te abençoe e vá em paz, querido.